Conversinha ao pé do ouvido de hoje. O nosso ouvinte Antônio Sobrinho, ele fez uma colocação aqui. Eu tenho pensado muito nas coisas que você diz no Conversinha ao pé do ouvido, Carvalho, e tenho tentado praticar. E eu tenho sentido ao longo do tempo que eu tenho modificado a mim mesmo com o passar do tempo. Que eu tenho percebido como eu devo me modificar e eu tenho trabalhado para isso nesse sentido. Ô Xará Antônio Sobrinho, você descobriu o que a gente pretende. O que a gente pretende é isso mesmo. Eu não quero que você mude para me agradar ou agradar um Jesus Cristo, um Buda, Maomé, Deus. Não interessa isso. Ou porque a sua mulher acha que você deve mudar. A mulher vive achando que o marido tem que mudar. O marido não serve, né? E o marido achando que a mulher tem que mudar também. A gente quer que o filho mude, se modifique. O filho quer que o pai seja diferente. Aquele pai não serve para ele também. A sociedade quer que o governo se modifique, mas a sociedade não quer se modificar. Mais da metade da sociedade, a maioria da sociedade é corrupta. É corrupta. Mete a mão também, aí que tá. De uma forma ou de outra quer levar vantagem em tudo. E quem quer levar vantagem acaba partindo para corrupção. Aí o governo é corrupto, fica todo mundo metendo pau no governo, né? Você vai num boteco aí, qualquer boteco da vida, tá lá, dois bêbados conversando. Eu, no lugar do presidente, eu arrumaria esse país rapidamente. Fala, eu também. Eu acho incompetente, não sei o quê. E os caras não conseguem nem parar de beber, imagine, né? Você vai ver a vida do sujeito, tá lá morando numa casinha horrorosa, tudo atrapalhado, não estudou, não tem dinheiro para pagar estudo pros filhos, não tem nada, uma vida tudo atrapalhada, mas ele quer mudar o país. Mas ele mudar ele mesmo não. É aí que tá, Antônio Sobrinho. A Sibila de Cumes, nos templos antigos da Grécia, jamais disse: modifique os outros. Não. Está escrito em grego, lá estava escrito em grego nos templos antigos da Grécia, principalmente em Atenas, né? Gnosse te ipsum, ou conhece-te, do grego pro português, conhece-te, né? E que o Cristo, falando para discípulos dele que podiam tentar compreendê-lo naquela época, porque era um monte de cabeça de bagre também que não sabia nada, não sabia ler, não sabia escrever. Hoje não, depois do encontro com um mestre como Jesus, o indivíduo sofre um avanço na vida dele, uma coisa fabulosa. Mostrando que um grande professor pode transformar um punhado de cabeça de bagre em gênios com o passar do tempo, das encarnações, quem sabe, né? Mas naquela época ele já disse: conhece-te a ti mesmo e conhecerás ao teu semelhante e ao teu Deus. E as pessoas continuam insistindo em querer conhecer as outras. Daí os juízos. Gente nervosa, agitada, que entra com e-mail pra gente aqui, participando da internet o tempo inteiro, mandando mensagem pra lá, pra cá, mas não consegue mudar a vida dele mesmo. Gente criticando o governo daqui, porque Renan Calheiros dali, porque não sei o que de lá, porque o outro meteu a mão, porque isso aqui não presta, não sei o que mais. Mas será que ele presta? Já perguntou o que as pessoas acham de você? Você tá achando que ninguém presta? Mas será que você presta? Será que o Carvalho que está aqui presta? É por isso que eu não gosto de emitir juízos com relação às pessoas. Mesmo não emitindo juízos, de quando em vez eu recebo um e-mail de gente ofendida ainda, achando que eu não devia falar desse jeito, eu tenho que falar assim assado. Pessoas que acham que se eu fosse mais agressivo no ar, quem sabe dava certo. O Zé Paulo estufa até a veia do pescoço criticando. Agora nem tanto, né? Nem tanto, já vai ficando mais velho, a gente vai esquentando menos. E outros tantos aí, jornalistas e tal, ficam com a veia do pescoço estufada de bronca, de tanta corrupção, diz coisa errada, aquela coisa toda. E mudou o quê? O Leporás ficava nervoso com a siglomania do país e criticava o Roberto Campos, a preciso do Sr. João Saad, pediu maneira Leporás. E Leporás está Robert Fields e tal, etc, né? E época de Revolução Brava, né?
Aí o Leporassi ia lá para a Justiça Federal, para a Polícia Federal, e já eu, sou João atrás, mandava advogado, daqui a pouco o Leporassi estava de volta e tal. Adiantou o quê? Faleceu em 78, mudou o quê? Não adianta. Leporassi sabia disso, era uma pessoa bastante espiritualizada. Mas a gente, o indivíduo tem que mudar ele mesmo. Por que você tem que mudar você mesmo? É porque você tem que conhecer como é que você funciona. E para conhecer como funciona, não é o Carvalho chegar aqui e ficar falando de raça, de sub-raça, de universo paralelo, é de isso, de aquilo e aquilo outro, e dos maias, dos incas, dos celtas, os toltecas, os astecas, os travates e não sei o que mais, mostrando um conhecimento fabuloso de passado. Não é isso. Conhece-te a ti mesmo, não é isso. Você precisa saber como é que são os corpos seus. Você tem um corpo físico, você sabe como é que é esse corpo físico? Não, esse corpo que eu estou usando aqui para falar com você. Minha boca está mexendo, eu estou soltando palavras e estou falando com você. Mas você conhece esse corpo seu? Você acha que conhece? A medicina não conhece. Pergunta para o Dr. Drauzio Varela, qualquer médico, o Dr. Zé Bento, né? Vai lá no INCOR, vai nos grandes professores de medicina, pergunta para eles. Vocês sabem tudo sobre a hipófise, a glândula principal do corpo humano? Fala assim, nós não sabemos não, mas nós estamos estudando, fazendo grandes pesquisas aqui na USP, na UFRJ e tal, quem sabe um dia a gente vai descobrir. Você sabe por que o timo para de funcionar na adolescência? Não sabe, né? Por que o baço para de produzir glóbulos vermelhos e passa a ser um órgão de proteção como os gânglios linfáticos? Você também não sabe? Sei. Então você não conhece nada do físico. Para começar, você sabia que nós temos uma luzinha no ventrículo esquerdo, onde tem 3 átomos permanentes, né? E inclusive o espírito, nós tem enfiado lá dentro e não há máquina aqui da Terra capaz de detectar essa luz lá dentro? E que às vezes, num ser altamente espiritualizado, ela pode ficar tão forte essa luz, que se apagar toda a luz da cidade, começa a brilhar dentro do peito do indivíduo uma luz, não? Isso já foi visto em grandes mestres aqui na Terra. Você sabia disso, não? Não, né? É isso que eu quero que você saiba. E não porque o calendário maia, porque a cabala, porque a tradição isso, fazer magia, você usa uma espada assim, outra assado, enfim, uma espada... tá batata, compadre. Não, isso não resolve coisa nenhuma. Você tem que conhecer você mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Você sabe que o seu corpo vital é uma lâmpada, né? Mas ele garante a vitalidade do corpo, mas não é ele que anima o corpo. O que anima o corpo é a alma animal. Essa luz dentro do coração tem 3 átomos permanentes. Um do físico, outro do físico astral, ou corpo das emoções. A ânima, em latim, que anima o corpo, faz a gente ficar ereto, andar para lá e para cá e tal. Você sabia que nós temos também um outro átomo permanente do corpo mental, e esse átomo permanente, ele faz com que você se registre tudo que você pensa. Aí você fala, mas que fundamento tem isso, cara? Vai estar lá na religião católica, não pecar por pensamentos, palavras, atos. Aí, ó. A religião é um freio. Se eu fosse... se me fosse dado o poder de decidir na época, né, em que foi criada a religião católica, de criá-la, eu criaria do mesmo jeito que ela foi criada, porque tem que usar como freio. Como é que você vai frear um cachorro, a não ser com um cinto na mão, para meter uma cintada nele? Não adianta você ficar com dó, é tão bonitinho, o cachorro domina o dono se deixar. Sabia dessa, não? Você está fazendo um favor para ele se você domesticá-lo, orientá-lo, melhorá-lo, tá ajudando ele a encarnar mais depressa. Mas você não ajuda ele a encarnar mais depressa, deixando ele fazer o que ele quiser, não. É por isso que, de vez em quando, você vê um cachorro aí que mais parece um elefante, aquele gordo. Por quê? Porque o dono dá comida, tem o dia inteiro pro cachorro. Fica com dó, porque ele fica pulando na perna da gente, né? Eu posso falar porque eu tenho cachorro gordo em casa também, você fica com dó. E lá vai comida no coitado do cachorro, quer dizer. Homem, conhece-te a ti mesmo e não os outros. Você matou a charada, Xará. O que a gente quer é só isso das pessoas. Mas elas ficam insistindo. Fale disso, fala daquilo. Eu sonhei com isso. Eu gostaria tanto de mudar isso. Dá pra você curar com as mãos aquilo. Dá pra você fazer aquilo outro. Me ensina a atravessar a parede, Carvalho. Ora,
O mesmo burro que entra de um lado e sai do outro da parede. Que isso? Ensina a voar. Você pode mexer com os grávidos e sair voando. Sabia dessa, não? Cantando uns determinados mantras. Mas isso aí, os caras que faziam isso no Tibete, eles eram só carteiros de lamazerias. Vão deixar de ser criança, gente. Eles eram só carteiros das lamazerias. Levava carta de uma lamazeria na outra, que é um convento, um monastério, como a gente conhece no Ocidente, né? É só isso. Os Longpas eram só carteiros. Mais nada. São fenômenos. Nós estamos numa época de exercício mental. Raciocinar. Para poder ficar racional, é só isso. Nós estamos ligados por cordões invisíveis e a olho nu. Aqui vai a justificativa. Eu vou repetir algo para você tentar entender melhor isso. Porquê do conhece-te. Resolvendo o problema seu, você ajuda a resolver o dos outros. Você sabia que você tem 7 tucos ou clones pelo mundo? Uma coisinha que você faz aqui no Brasil, nesse momento, vai afetar seus 6 outros companheirinhos espirituais que tem aí. Às vezes um com cara amarelo, o outro é negro, o outro é... E você tem uma discriminação danada, né? Eu não gosto de preto, mas você mesmo tem um outro cópia sua preta, né? O outro azul, o outro amarelo, o outro vermelho e tal. Precisa deixar de ser bobo, mas você não sabe disso, né? E tem raiva de quem sabe. Então como é que você vai melhorar a sua vida se você não está aberto a coisas novas? Que aliás são mais velhas que andar para frente ou agachar para catar nota de 100, né? Que aliás faz tempo que eu não vejo uma, hein? Nota de 100, você já viu, não? Está bem, hein? Está bem. Mas então nós estamos ligados por cordões invisíveis a olho nu. Um de prata que nos une de umbigo a umbigo, o astral, o corpo das emoções. É por isso que um macaco lá do outro lado do mar começa a aprender uma coisa, um macaco daqui também aprende. Há um telefone entre eles, que é o umbigo do macaco está ligado ao umbigo do outro macaco do outro lado lá. Não é só gente, não, animal também. Mas não há um cordão dourado ligando o coração de um macaco ao coração do outro, porque ele não pensa, né? E o ser humano se racionaliza com o choque do que vem intuitivamente dos 3 chakras de cima, que corresponde a Manas, Budi e Atma, né, como na tradição teosófica, tradição esotérica, e os de baixo são os 3 chakras, do umbigo, o esplênico e o raiz. Choca-se o animal com o divino, dando o racional no coração, 4º dia da criação, 4º chakra, de baixo para cima, de cima para baixo, de qualquer jeito que você queira, né? Se você xinga alguém aqui, um irmão seu no Japão sente esta sua raiva aqui, porque ele é seu irmão e você não sabe. Mas que tal se você passasse a controlar melhor, para você melhorando você aqui, você está melhorando o outro lá no Japão. E o dinheiro que você mete a mão lá em Brasília, você é um senador da República, ou sei lá que porcaria que você é aí de importante, um juiz que vendeu sentença, será que diabo que você é? Né? Você mete a mão no dinheiro lá, e se você tem 7 cópias suas numa favela aí, né? Forma uma quadrilha, porque você é o culpado, você não sabe disso, né? E tem raiva de quem sabe, e o Carvalho tá falando um monte de besteira que não pode provar, é isso? Tá bom, então me explica por que o mundo tá cada vez pior. Por que tá cada vez pior? Porque a turma cada vez metendo mais a mão em tudo. Violência gerando cada vez mais violência. Por que de quando em vez explode uma guerra mundial e gente morrendo pra tudo enquanto é canto? Por quê? Karma coletivo, compadre. Nós somos poucos no planeta, somos pedaços uns dos outros, somos irmãos pra valer mesmo. Irmãos espirituais. Se você pratica um bom pensamento, se você tem um bom pensamento aqui, um pensamento construtivo, etc., pratica uma boa ação, aquilo repercute, reverbera em outras pessoas aqui mesmo, longe, lá na África, lá na Austrália, lá na União Soviética, sei lá onde, a União Soviética acabou, na Rússia, sei lá onde mais, né? Porque nós somos irmãos e estamos ligados entre nós. Um seu irmão monástico pode estar espalhado em qualquer lugar, ou pode estar em qualquer lugar, né? E aquele seu irmão lá tem mais 7, e o outro tem mais 7, o outro tem mais 7, dando esses 6,5 bilhões de habitantes. Aquele que está passando fome lá na África é você mesmo, você sabia, não? É você mesmo, é pedaço seu que está lá também. Nós somos todos pedacinhos uns do outro. Modifique a si mesmo para melhor, que os seus semelhantes venham atrás. Modifique você para pior e os seus semelhantes também venham atrás.
Começa a meter a mão no dinheiro aí, roubar e tal. Você vai ver que é roubo para todo lado, crime para todo canto. Está em nossas mãos melhorar ou piorar a vida em todo o mundo. E o ser humano não sabe disso, ele fica atribuindo isso a um Deus, ao acaso, ou sei lá o que mais. Ele quer corrigir tudo menos ele. Ele não, ele é perfeito já. É um ser maravilhoso, né? O ser humano é ignorante porque ainda é uma criancinha devido ao momento cósmico evolutivo que estamos atravessando, o quarto dia da criação, que está chegando ao seu final, né? Misturando com o quinto dia que começou efetivamente em 3.500 a.C. Cada dia da criação dura um 7 de anos, como a gente diz, quase todos os dias aqui, em todos os 144 mil universos paralelos. Em nossas mãos e nas mãos dos seres portadores de alguma pequenininha inteligência ainda está o futuro desses 144 mil universos. Tudo depende de nós, e não de anjos da guarda, messias, deuses, espíritos de luz desencarnados, encarnados, sei lá. Nós precisamos despertar em nós o Deus interior que nós temos dentro de nós, para que a gente possa assumir a nós mesmos o mais depressa possível, se é que você quer melhorar alguma coisa.